Olá você, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Cebolinha supera as expectativas e pode voltar antes do prazo esperado. Flamengo decide vender atacante e negócio é programado para acontecer a partir de dezembro. 22 milhões de reais. Tite pode dar adeus ao Flamengo para comandar o Grêmio em 2025. Horas antes de enfrentar o Peñarol, Flamengo tem Arrascaeta e mais 2 com problemas físicos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A lesão do Cebolinha o tirou da temporada, mas a boa notícia é que o seu tempo de recuperação, que era de 6 meses, pode ser encurtado e ele pode voltar em dezembro. As principais competições já terão aí terminado, mas ele vai fazer aí a sua pré-temporada junto com o grupo já no início de 2025. O jogador tem evoluído bastante no tratamento da ruptura do tendão de Aquiles, que aconteceu no dia 11 de agosto e deve ser liberado pelo departamento médico do clube antes do previsto, o que seria em meados de fevereiro. Além do Cebolinha, o lateral esquerdo Matias Vinha e o centroavante Pedro também só voltam em 2025, perdendo a reta final da temporada 2024. Luiz Araújo e o Michael se somam ao departamento médico, mas ainda voltam esse ano. O futuro do Gabigol é uma incógnita, mas o certo mesmo é que ele não deve ficar mesmo no Flamengo. As declarações dos dirigentes têm irritado bastante o jogador e tudo indica que a relação com o clube chegou ao fim da linha, porque a renovação dos moldes que ele pediu não vai rolar. Por isso, ele já está avaliando possíveis destinos após muitas especulações do Corinthians e Palmeiras. E correndo por fora agora aparece o Bahia do Everton Ribeiro, com grandes chances de fechar a transferência. O Everton Ribeiro convidou seu ex-companheiro para se juntar a ele em Salvador. O meia deu uma entrevista à TNT Esportes e respondeu sobre Gabigol, afirmando que o Bahia seria um destino incrível e que conta com a sua chegada. Além disso, jogou a responsabilidade para os dirigentes da equipe baiana, se mostrando empolgadíssimo com a possibilidade. Aspas, é um ótimo destino, a gente conta com ele aqui. É só ele falar que quer que a gente faça uma ligação. Eu falo com o Cadu Santoro e ele dá o jeito dele. O Gabi é um grande atacante, tem uma linda história no Flamengo. Se sair, que possa ir para um grande clube, como é o caso do Bahia. Se chegar aqui, vai ajudar demais. Tenho muita certeza que ele tem muitos gols ainda pela frente na sua carreira, disse lá o Everton Ribeiro. O assunto veio à tona com o Everton Ribeiro, mas o nome do Gabigol já havia sido ventilado no Bahia. Ainda em julho, quando o Flamengo passou alguns jogos durante a janela, sem relacionar o jogador para ajudar o seu staff a encontrar um destino aqui no Brasil, sem que a quantidade de jogos pelo Brasileirão atrapalhasse a negociação. Mas o Gabigol não conseguiu se colocar em outro clube. A notícia também era de que o Bahia poderia esperar até dezembro para negociar diretamente com o jogador, assim como Palmeiras e Corinthians também vão poder fazer essa negociação e ele assim vai sair de graça do Flamengo. Em entrevista antes do jogo entre Botafogo e São Paulo pela Libertadores, o dono da SAF alvinegra, John Textor, atacou as declarações recentes do presidente Landim. O cartola americano disparou contra as acusações do Landim sobre o excesso de gastos do Botafogo, sugerindo a criação de um fair play financeiro. O Textor respondeu dizendo que as falas do presidente do Flamengo são infundadas e que o seu time já gasta menos do que a regra estipula. Aspas, estamos construindo um time, construindo uma equipe e gastando considerável menos do que as diretrizes do fair play financeiro de 75% das nossas receitas em salários de jogadores, afirmou o Textor. O Textor ainda completou que também é a favor do fair play financeiro, mas que condena novamente as falas do Landim, de que o Botafogo estaria supostamente quebrando regras.
O fair play financeiro são regras que visam o controle das finanças dos clubes para que eles se tornem sustentáveis e, principalmente, capazes de honrar os seus compromissos, seja com outros clubes, com funcionários ou com o próprio Estado. Basicamente, um time não vai poder gastar mais do que arrecada, assim mantendo sempre um fluxo de caixa correto para que possa honrar seus compromissos com outros clubes, algo que no Brasil, principalmente em grandes equipes, não vem acontecendo. Na Europa, as 5 grandes ligas já operam sobre as regras do fair play financeiro, já faz um bom tempo, inclusive ganhando o apoio da UEFA, que pode definir que clubes não disputem seus torneios caso não sigam o estipulado pela lei. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o elenco do Flamengo está praticamente definhando fisicamente. Diversos jogadores estão com problemas e não estão nas suas plenitudes físicas para esse jogo de logo mais. No programa SBT Esportes, nesta quarta-feira, o comunicador revelou que o Arrascaeta e o De La Cruz não estão 100% fisicamente e vão para o jogo mesmo assim. O camisa 18, inclusive, volta ao time titular depois de quase um mês fora por uma lesão muscular. Além disso, outro jogador que também não está em seus melhores dias é o zagueiro Fabrício Bruno. Para não ter problemas físicos e ficar de fora desse jogo contra o Peñarol, ele ficou de fora do último treino do Flamengo. Depois de 3 dias de treinamentos, o Tite parece ter definido o time que vai enfrentar o Peñarol logo mais. Com a ausência do Luiz Araújo, o Gonzalo Plata segue entre os titulares. Na lateral esquerda, mesmo com Ayrton Lucas à disposição, o Tite deve optar mesmo por manter o Alexandro. A provável escalação do Flamengo deve ser Agustin Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vale lembrar que este jogo começa às 19 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva da ESPN Brasil e da Disney Plus em canais pagos. Fora de campo, os dirigentes flamenguistas seguem resolvendo algumas pendências quanto ao futuro de alguns jogadores. E entre eles aparece o nome do atacante Thiaguinho, aquele mesmo que foi comprado por mais de 8 milhões de reais do Náutico há um bom tempo atrás. O jogador está com 23 anos e foi emprestado ao 13 da Paraíba. Por lá ele está indo muito bem e o Flamengo tem a expectativa de conseguir vendê-lo já a partir de dezembro, já que clubes do exterior procuraram a diretoria e prometeram realizar propostas. O Thiaguinho não vai ter espaço no Flamengo em 2025, já que o clube tem vários jogadores para essa posição e o atleta ficaria sem espaço para entrar em campo. O empréstimo ao 13 tem sido importante porque o jovem ficou valorizado no mercado. Assim, o Flamengo conta com essa venda para colocar mais dinheiro em seus cofres, porque o Thiaguinho ainda tem toda a carreira pela frente, amadureceu e pode ter sucesso em algum time do exterior. Clubes da Arábia, do Catar e até mesmo do México estão interessados nele. Propostas devem chegar muito em breve. O seu empréstimo junto ao 13 termina em dezembro. E o Flamengo acredita que vai ter lucro no investimento que fez para trazer o atacante anos atrás. Ele sempre foi considerado uma joia no Náutico, mas no Flamengo teve pouquíssimas oportunidades. Se você está curtindo o nosso programa, então manda brasa agora no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. A manutenção do Tite no Flamengo para 2025 está longe de ser unânime. Internamente, o trabalho dele é bastante questionado. Apesar de estar vivo nas Copas do Brasil e Libertadores, a oscilação do time no Brasileirão é um ponto levantado pelos seus mais críticos na Gávea. Oficialmente, ele tem contrato até dezembro, coincidindo com o término do mandato do Rodolfo Landim na presidência do clube.
Como o Bola VIP Brasil já noticiou, há presidenciáveis no Flamengo que não querem mais contar com ele a partir de janeiro. De acordo com o repórter Cícero Melo dos canais Disney, o salário do técnico é de R$ 1.800.000 por mês, sendo que o seu custo total por ano gira em torno de R$ 22 milhões. Enquanto isso, o gaúcho entrou no radar do Grêmio, informa a jornalista Natália Fontoura, do portal do Gremista. O Tite tem boa identificação com o clube de Porto Alegre, onde conquistou seu primeiro grande título no país, a Copa do Brasil de 2001. De acordo com a apuração, o Grêmio não fez nenhum movimento em direção ao Flamengo pelo treinador, mas o Tite tem uma alta aprovação na cúpula gremista. Ao mesmo tempo, o atual técnico Renato Gaúcho tem vínculo também inspirando agora no final do ano e ainda não acenou se vai querer ou não ficar por lá. Nas últimas semanas, o Renato foi procurado pelo Cruzeiro e outros clubes do Brasil, como o Atlético Mineiro e o Corinthians. A temporada gremista não é nada boa, o que pressiona a permanência do Renato por lá. O Tite, pelo jeito, entrou definitivamente no radar e agrada a muitos dirigentes gaúchos. Para ficar no Mengão, acima de tudo, o Tite precisa mostrar resultados e torcer para que a situação vença as eleições presidenciais. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve continuar com o Tite em 2025? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 3-1, tá bom!